chega aquele dia. Queridos irmãos e irmãs, o tempo está se completando. Foi acesa hoje a última vela da coroa do Advento. É o 4º domingo. Foi cantada a 3ª antífona desta Semana Santa do Natal. Quanta espera, quanta sede daquele dia. Ouvimos na primeira leitura tirada do 2º livro de Samuel, essa promessa que Deus fez à descendência, à casa de Davi. Davi, depois de estabelecer de forma sólida o seu reino, refletiu e percebeu aquilo que lhe parecia ser uma contradição. Ele e também os habitantes de Jerusalém tinham suas casas, ele particularmente como rei tinha uma casa de cedro, considerada um privilégio naquele tempo, enquanto a arca do Senhor ainda estava sob uma tenda. Então ele consulta o profeta Natã. Na verdade é uma consulta feita cheia de respeito, porque quando se diz respeito a coisas que são relativas a Deus, há sempre um temor reverencial. Um projeto que seja para Deus, é preciso ter certeza de que aquilo é realmente o melhor. Então ele pondera, até com uma certa humildade diante de Natã, vê, eu resido num palácio de cedro e a arca de Deus está alojada numa tenda. Ele insinua, e Natã o incentiva, vai e faze tudo o que diz o teu coração, pois o Senhor está contigo. Porém, à noite, Deus se manifesta ao profeta Natã, e diz ao profeta Natã que volte a Davi, e diga a Davi o pensamento de Deus. Vejam como o pensamento de Deus é diferente do nosso. Nós às vezes achamos que podemos fazer, entre aspas, um favor a Deus, quando de Deus nós recebemos tudo, né? Então o profeta Natã vai a Davi e recorda a Davi aquilo que o Senhor lhe disse, que foi Deus quem tirou Davi, que era um jovenzinho pastor, e que o colocou à frente do seu povo, e que lhe deu vitórias, sucesso, abençoou a sua família, e faz uma promessa: eu, o Senhor, é que vou edificar para ti uma casa. Davi pensava num templo majestoso para Deus. Deus fala que vai edificar uma casa no sentido de uma descendência para Davi. Ele promete estabilidade, não só uma descendência imediata, mas diz também que dessa descendência vai suscitar alguém que vai realmente guiar o seu povo, alguém que vai ser confirmado na realeza e que vai ter uma proximidade enorme com Deus. Eu serei para ele um pai, ele será para mim um filho. Tua casa e teu reino serão estáveis para sempre diante de mim, e teu trono será firme para sempre. Então uma promessa muito para além de uma descendência puramente naquela monarquia que se iniciava com Davi, o Saul, mas que se consolidava com Davi. Nós vemos a delicadeza de Deus. O texto para aqui, mas depois nós vamos ver como Davi se sente também cheio de gratidão a Deus pela sua promessa, pela sua garantia da sua descendência. Na carta de Paulo aos Romanos, Paulo está maravilhado com o mistério que antes estava oculto e que agora é revelado, manifestado. Então ele dá glória a Deus, que nos confirma na fidelidade ao Evangelho, à pregação de Jesus Cristo, e que revela esse mistério agora a todos os povos,
que aquilo que Deus prometera nas Escrituras estava se cumprindo, que tinha se cumprido, né? Foi levado ao conhecimento de todas as nações para levar todas as nações à obediência da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Obediência é uma palavra que significa dar audiência, escuta, acolhimento. Então Deus quer levar todas as nações à obediência da fé. Ele que é o único Deus, por meio de Jesus Cristo. Então Paulo se vê maravilhado com este mistério revelado na encarnação, na vida, na paixão, na morte e ressurreição de Jesus. E nesse quarto domingo, vem a nossa atenção, especialmente sublinhado o papel da Virgem Maria. Eu disse já durante esse advento que Isaías está muito presente, é um personagem bíblico muito importante no período do advento. João Batista, aquele que é o precursor e que apontou para Jesus. Mas hoje, no quarto domingo do advento, a ênfase vem para Maria. Deus quis, depois de tudo preparado, né? Inclusive a própria Virgem Maria concebida sem pecado, Deus quis depender também do sim da Virgem Maria para a realização do seu projeto de salvação. E envia o anjo Gabriel. Vejam bem, o Evangelho de Lucas nos traz 2 anúncios. Hoje, sábado, nós estamos com a missa dominical, mas se fôssemos com a missa do sábado e não do domingo, nós veríamos o anúncio do nascimento de João Batista, que é feito a Zacarias quando ele entra no templo para prestar o serviço. Zacarias está no templo, um lugar solene, manifestação durante o momento do culto. Zacarias duvida, afinal de contas sua esposa é estéril e ele idoso. Como é que eu vou ter certeza disso, né? E ele então fica mudo até que João Batista nascesse. Gabriel diz, é o mesmo arcanjo Gabriel que se manifesta a Zacarias. Com Maria nós vemos um diálogo diferente, um diálogo também maravilhoso, mas as condições são completamente diferentes. Aonde é enviado agora o arcanjo Gabriel? Não mais ao templo em Jerusalém, mas à periferia, na Galileia, numa cidade obscura, em Nazaré. Há uma jovenzinha, né, em Nazaré. Assim como Davi quis edificar um templo, e Deus diz que, de certa forma, ele é que faria o templo, ele continuaria habitando com seu povo itinerante, né? Deus habita junto de nós. Estamos vivendo agora essa experiência forte da pandemia, de um certo isolamento social. Muitas vezes, e quantos estão nos acompanhando agora pelas redes sociais, as pessoas estão rezando em casa, mas Deus está aí, na casa de cada um, no coração de cada um, né? Deus habita nas nossas tendas, desde que nós abramos espaço para Ele entrar. Não é só no templo, não é só na igreja física, né? Deus habita no coração de todas as pessoas que se abrem para a sua ação com humildade. O arcanjo Gabriel é enviado por Deus a essa cidadezinha da Galileia, Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem descendente de Davi, mas um descendente obscuro, um carpinteiro, um homem da periferia, um descendente longe de Davi. O anjo entrou onde ela estava e disse, essa saudação que nós meditamos, sobretudo na solenidade da Imaculada Conceição: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo, né? Preenchida de graça, preparada. Não há nenhuma outra saudação na Bíblia, uma pessoa como dessa vez, né? Cheia de graça, plena de graça. O Senhor está contigo. Maria fica perturbada com essas palavras, já que é uma pessoa tão humilde, e começa a pensar qual seria o significado da saudação. E o anjo começa a falar coisas maravilhosas. Não tenhas medo, Maria, encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho a quem porás o nome de Jesus. Lembre-se que quando nós vimos ontem, na perspectiva de São José, também o anjo disse que José deveria dar um nome ao filho de Jesus, significa o Senhor salva. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi,
e ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e seu reino não terá fim. Veja então aquela promessa que nós ouvimos na primeira leitura, que Deus faz através do profeta Natã a Davi, a descendência de Davi, está se cumprindo agora. Aqui nesse diálogo, a maior parte do tempo fala o arcanjo Gabriel. Maria fala pouco, Maria responde, mas o que ela fala é muito denso, mas o arcanjo descortina um horizonte maravilhoso. Ele fala que aquela promessa então feita a Davi agora se cumpre. Ele será filho do Altíssimo e ao mesmo tempo o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Quer dizer, filho de Deus, mas o trono de Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó. Quer dizer, completamente diferente daquilo que se podia imaginar. No tempo de Davi, quando ele ouviu a profecia, certamente ele pensou num reino de glórias mundanas, uma descendência estável, vitória contra os inimigos, Israel sempre poderoso. Mas não, é agora na periferia, depois que praticamente a dinastia de Davi foi extinta. Havia descendentes de Davi, mas não havia ninguém reinando. Então Deus vai aos mais esquecidos. E Maria pergunta. Maria não fala como Zacarias, como é que eu vou ter certeza? Não, ela pergunta. Há um diálogo onde ela mostra a liberdade e o relacionamento, e como é que o ser humano que tem fé, ele não renuncia à razão, mas ele busca também compreender. Crê para entender, entende para crer. Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: o Espírito virá sobre ti. Cada vez que o anjo fala, são coisas mais maravilhosas. O Espírito virá sobre ti, o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. E dá um sinal. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Deus pôde fazer que Isabel, estéril e idosa, concebesse um filho. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Aliás, é interessante também essa consideração, o 6º mês. A gente pode ver uma evocação do que Deus fez na criação em 7 dias, o que ele fez no 6º dia. Quem que ele fez no 6º dia? O ser humano, criado à sua imagem e semelhança. No 7º ele descansa. No 6º mês, então é uma recriação. É o arcanjo Gabriel enviado a Maria para que ela conceba o Filho de Deus. E Maria então disse ao anjo, é a resposta curta, precisa, generosa: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. É uma resposta, ela não fica envaidecida com tão alto horizonte descortinado pelo arcanjo Gabriel, mas ela responde com toda a humildade, com toda a disponibilidade, não como alguém que é resignada, como eu disse na solenidade da Imaculada Conceição, e que aceita porque não tem jeito, mas significa uma aceitação entusiástica. Eu estou à disposição, cumpra-se o plano de Deus, eu sou a serva do Senhor, eu sou pequena, mas que Deus faça, faça-se em mim segundo a tua palavra. É uma cooperação ativa de Maria. E o anjo retirou-se. Então, meus queridos irmãos, hoje, essa celebração do 4º domingo do Advento, realmente tem um gostinho já de Natal, porque já é a concepção do Senhor. Maria aceita, e o verbo, nós poderíamos agora puxar o Evangelho de João, não está aqui no de Lucas, mas poderíamos puxar o Evangelho de João. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. É o que nós rezamos no Ângelus. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. E Maria então responde: eis a serva do Senhor, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Agradeçamos a Deus que revela, como diz Paulo, esse mistério maravilhoso, antes oculto, e que agora é manifestado a todos os povos, para nos conduzir à obediência da fé, a dar audiência a Deus, nos deixando iluminar pela fé, que nos faz ver mais fundo e viver
na esperança e na caridade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.